na área do grupo. Aí são contos curtos, um tem 4 páginas, deve ter nem isso, deve ter 3. Aí daqui uns 20 minutinhos, na hora que for 6h25, eu vejo vocês aqui de volta, tá? Pra gente conversar sobre os 2 contos da semana passada e esses 2 de hoje, tá bom? Beleza? Então, até mais tarde. Vou deixar a câmera aqui. Vou só falar pro pessoal lá. Ah, tudo bem, Eduardo, mas deixa ali dos contos, e daí amanhã a gente se reuniria com o Fábio, né? Se vocês conseguissem estar amanhã para conversar com ele, aí seria legal, porque daí conversava sobre esses contos, tá? Deixei esses 2 aqui, todos os outros que não sejam a Eduardo também, boa tarde para vocês. Então, leiam esses 2 contos que eu acabei de pôr aqui, que é o Retrato Doente e Juninho, e daqui a pouco a gente conversa sobre os 4 contos, tá bom? Até mais, pessoal. Então, Lorena, sei que acabou de chegar, né? 6h25 eu vou voltar aqui para a gente discutir esses contos, tá bom? Eles são bem curtinhos e os da semana passada que deveria ter lido em casa. Então, até daqui a pouquinho. Tchau.
Pessoal, vou esperar mais 4 minutinhos, tá? 6h30 eu volto. Estamos de volta. Olá, todo mundo. Aqui estou eu. E perguntar para vocês, conseguiram terminar de ler os contos, os pequenininhos que eu passei agora? É um engraçadinho, o outro não é tão engraçadinho assim, né? O outro é mais pesado. Vou ver se vocês leram. Escrevam aí. O que vocês acharam dos contos de maneira geral? Tanto do Professor Elei, quanto do Ladrão da Direita, quanto do Retrato Doente e do Juninho. Juninho é triste pra caramba, né? O que vocês acharam? Vamos ver se alguém vai escrever alguma coisa.
lá. Gostou do Juninho? Uhum. Vamos ver, mais alguém? Alguma colocação? Querem fazer algum comentário? Bom, começar com os da semana passada, então, dar uma comentada, né? O ladrão da direita, tá bem óbvio a referência bíblica dele, que é o ladrão que morreu à direita de Jesus, né? Que morreu arrependido. E essa história, ela tem fundo real, né? É uma história que aconteceu em 2015, um mendigo lá na Praça da Sé, um cracudo, noiado, que mesmo com a sua condição de noiado, cracudo, bandido, né, ladrão e tudo mais, quando ele viu uma moça sendo atacada, sequestrada por um colega dele ali, né, por um outro cracudo, ele tentou intervir, tentou fazer o cara desistir e tal, o cara não desistiu, ele atacou o sujeito, né, e se bateu de soco lá do sujeito, o cara estava armado, deu um monte de tiro nele e ele morreu, né, e o outro acabou morrendo sendo alvejado pela polícia também. Aí o que o Fábio fez? Ele pegou essa realidade, ele transformou num conto em que ele inventou a história de vida desse sujeito, né? E inventou com muita verossimilhança, com muito realismo, como se fosse uma história de verdade. Por quê? Porque é a história de muitas pessoas, isso acontece. É um cara que veio lá do Nordeste, né, teve uma educação, um pai que era bravo, que batia e tudo mais, só que ele daí se meteu com drogas, aí foi pro fundo do poço, aí ele foi se metendo com a humanidade dela, ele quase morreu, né? Morto lá por bandido para quem ele estava devendo. Aí não morreu por um milagre, se reergueu na vida, começou a trabalhar, foi lá, arrumou uma mulher, etc, etc. Foi, estava levando uma vida boa. Daí um dia ele perdeu um ônibus lá, não sei o que aconteceu, e ele falou assim: vou tomar uma pinguinha, que uma pinguinha não, né, não tem problema, ele tem problema do alcoolismo. Aí ele tomou um golinho, tomou outro, virou na desgraceira de novo, ficou com vergonha de voltar para casa e caiu na gandaia outra vez, caiu na vida. Daí depois de meses a esposa aceitou ele de volta, ele voltou para a igreja, etc. Caiu outra vez. E daí ficou na rua, né? Ficou com vergonha de voltar de volta para a rua. E daí acontece essa história, né? Ele viu lá o colega dele, o Digão, né, sendo sequestrando uma moça no iado com uma arma, tudo, ele vai lá e toma tiros. Então ele caiu. Um caiu pro lado direito, outro caiu pro lado esquerdo. Aí tem toda a simbologia, né? Tem toda a alegoria com a história bíblica do Dimas, que se arrependeu, e eu nunca lembro o nome do outro, né, do outro ladrão, mas tem um nome também, que não se arrependeu, que ficou lá tirando sarro de Jesus, desafiando, falou assim: o Senhor é Deus, nos livra dessa cruz, tal. Aí o outro fala assim: cala a boca, rapaz, ele é Deus, né? Esse homem é santo, você está aí tirando sarro dele. E daí ele pede para Jesus: olha, eu sei que eu sou um pecador, tudo, mas se lembra de mim, né? Quando o Senhor estiver lá no céu. Daí Jesus fala: verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele pegou essa história, né, misturou as coisas todas, e pegou uma história da vida real, e fez toda essa criação dessa história sobre o Chico, né, o Chicão, que é o protagonista da história. E é muito interessante porque ele vai contando a história da vida na forma de um monólogo, né? Porque ele está conversando com um missionário, provavelmente, né, que está ali levando comida, chá, roupa, tudo, fazendo trabalho de rua. Eu já fiz muito esse trabalho, sei como é que é. Eles contam muita história da vida deles para nós, quando eu fazia isso, né, lá em Campinas. E é um conto muito, muito, muito bonito. É o meu conto favorito desse livro aqui inteiro é o bandido o de ladrão da direita. Né? Bom, já o Professora Elei,
também é baseado em história real. É a professora Elei, agora não lembro sobre o sobrenome dela, mas já falei com ela, Elei é mestra, né? Várias vezes em sala de aula, já dei esse conto para vocês lerem lá no começo do ano. É a história de uma professora que foi um maníaco, invadiu a escola, e acho que ele era funcionário, porteiro da escola, e jogou, começou a queimar as crianças, e ela salvou várias crianças entrando e saindo da sala pegando fogo, até que ela mesma morreu queimada. Então ele fala que ela subiu para o céu como se fosse um cometa, né? Porque essa história também é real, só que daí ele inventou toda a história da vida da professora Elei, que não é exatamente, a gente não sabe se é a vida da verdadeira Elei, né? Mas ele inventou a história de como que ela, né, foi se desenvolvendo na vida, se tornou professora, aí contou a história do bandidão aí da história, né, que é o... esqueci o nome do personagem aqui, mas como se ele fosse o bandido mesmo, né, o malvado da história, e era um maluco desequilibrado, né, e deixa eu ver, o Biscate, né, então o Biscate acaba tacando fogo, tudo, e daí tem toda a história que ele reproduz do jeitinho dele ali, muito bem contado também. E os dois contos de hoje, né, o Retrato Doente foi o que o Fábio produziu no contexto da pandemia. E parece também uma história verdadeira, tá? Isso aconteceu. Muita gente ficou doida, enlouqueceu durante a pandemia. Só que ele fez uma historinha meio engraçadinha, né, com isso. E daí ela viu o retrato do viúvo, né, e o viúvo estava lá na praia, de sunga e tal. Do viúvo não, do falecido, desculpa, a viúva era ela, né? A dona Clementina. Então, ela era uma mulher que estava na arma dela. Quando ela viu o cadáver do vizinho dela sendo levado embora num saco, ela surtou, porque achou que ela podia morrer também. Daí começou a se fechar no quarto, não queria sair de casa, comprou todos os equipamentos de proteção, álcool gel, não sei o que, da farmácia, levou tudo para casa, não saía mais, não comia, não cozinhava, ficava só trancada no quarto, começou a ficar amarelenta, esguenta, esquisita, não tomava banho direito, ficou toda enlouquecida por causa do vírus e acabou morrendo. E daí ela foi pintando o retrato do falecido, né? Ela achava que ele ia morrer também, que ele ia pegar o vírus, tipo, parar no retrato. Ela pintou um agasalho de lã, pintou uma calça, pintou cachecol. Daí, conforme ela ia pintando, um dia ela teve um ataque do coração e morreu, né? Isso. E daí o pessoal comentando assim, para você ver, né, morreu. E daí fica se sabendo no final da história que ela não tinha morrido, que o vizinho não tinha morrido nem de Covid, ele tinha morrido tinha tropeçado, caído no banheiro e batido a cabeça. Morreu caindo no banheiro. E daí a conclusão é, para morrer basta estar vivo. Então ele faz uma brincadeirinha aí com as pessoas que enlouqueceram durante a pandemia, né? O pessoal ficava usando 5 máscaras, né? E se banhando de álcool em gel, igual ela fazia, né? Daí o pessoal meio que surtou. Aí fez uma piadinha, tá? Então ele pegou vários aspectos que ele viu na vida real, não eram só, e construiu esse conto. Ele é mais humorístico, ele é mais leve. E por fim, o Juninho é um conto pesado, um conto triste. E o Juninho, interessante é que ele é parte de um romance que o Fábio está escrevendo. Então ele pegou um capítulo de um romance, né, que vai ser publicado provavelmente ano que vem, e publicou como se fosse um conto. Porque esse romance que o Fábio está escrevendo é aquele que cada capítulo pode ser lido independentemente dos outros, como se fosse um conto, né, igual Vidas Secas, que foi escrito. Então, ele pegou isso aí, não precisa ter sido uma história da vida real, porque isso é uma coisa que acontece na vida real, né, muito comum, infelizmente, que é um menino, filho de uma mãe que casou de novo, né, com outro sujeito, e o sujeito é um tarado, pedófilo, e ele vai lá e tem sempre aquele ciclo, né, que não termina. Então ele está assistindo lá o Tom e Jerry, e daí ele começa a imaginar as coisas na cabeça dele, lembrar das coisas que aconteceram, né, aquele nojo, aquela coisa, aquele desespero de tentar fugir,
e aquele cotidiano do menino ali na favela, né, que ele só podia, ele era um menino muito novinho, então ele não podia ir muito longe. Aí o Fábio descreve com detalhes o cotidiano da favela, que é igual o Milagre em Paraisópolis. O Fábio viveu na favela, ele sabe como é que é. Então ele vai lá e daí descreve aquela vizinha malvada, assim, malvada por ser egoísta, né? Gulosa. E ele tinha, a vontade dele era comer um pedacinho de pamonha, uma pamonhazinha que fosse, mas ele tinha vergonha de pedir para a mãe, né? E daí aquela mulher comprava 2 sacolas cheias de pamonha, comia tudo sozinho. E ele ficava lá olhando com a boca cheia de água. Então isso aí vai dando aquela angústia, né? E daí, por cima, vai tendo esse cara que estava perseguindo ele. E daí você vai sentindo o desespero do menino, né? Se escondido no guarda-roupa, abafado ali, com aquela calça do sujeito. Até que o sujeito acha, né, que ele brincava de esconde-esconde com ele, né? E quando ele tenta correr, o cara pega, vai lá e sufoca ele com o travesseiro. E daí é a parte mais, assim, cruel, porque no momento que o menino está sendo sufocado no travesseiro, ele tem um sentimento bom, porque o travesseiro tem o cheiro da mãe, né, o cheiro de amaciante que lembrava as roupas da mãe, né, o perfume da mãe naquele travesseiro, ele sente um alívio. Depois ele acorda, já a coisa já tinha acontecido, e ele estava imaginando aquilo, quer dizer, ele estava lembrando o negócio que já tinha acontecido. E daí, o que acontece em seguida? O Celção, vem cá, moleque. Ou seja, é um ciclo que se repete, né? Porque esses doentes mentais, não vou nem falar o que eu acho que tem que fazer com eles. Aliás, chamar de doente mental é ofender os doentes mentais. Mas, enfim, esse nojento aí, ele ficava fazendo isso direto, direto, direto. A criança tem medo de contar, né? A criança não conta. Aí o cara tem aquele bafo de pinga. Tudo, gente, é horroroso. Mas é um ponto forte, ele é muito realista, porque ele fala de um aspecto da vida real muito comum, né? E era isso, né? Para hoje era um comentário bem rápido sobre esses contos. Vocês leram os 4 contos, gostaram deles? A Sara achou interessante a ideia de pegar histórias que aconteceram na vida real e transformar em contos. O conto da semana passada também foi uma história que aconteceu na vida real, né? O Melissa Sufoco, porque aquela história é a história do Carrefour, do cara que morreu no Carrefour, só que do ponto de vista de uma funcionária que estava ali, né? Então ele pegou um enfoque. Só por que ele é verossímil? Verossímil, porque muita gente leva aquela vida que a Melissa levava, né? Então acaba sendo verossímil, realista, algo que acontece na vida real também. Então ele se apropria de um pedacinho do aspecto da realidade para criar uma história que tem muita verossimilhança, ou seja, ela poderia ter acontecido com qualquer um, certo? Ela não é incoerente de acordo com a estrutura da realidade. É isso. Vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre os contos? Sim, não? Não, sim? Deixa eu ver. Quando falando da máscara, já deu para perceber que a mulher estava inventando coisas e enlouquecendo. E ficávamos, igual ficávamos em casa durante a pandemia. Eu nunca fiquei muito... Não, por estudar a virologia e tudo, eu sabia que são... Sabe os ciclos do... Você conhecendo os ciclos do vírus, você sabe que você não precisa surtar. Mas muita gente fez isso, né, meu? Quer dizer, que exagerou na dose, assim. Já vi gente fazendo... cortando buraquinho na máscara para comer, assim, como se fosse alguma coisa. Eu vi ensaios musicais em São Paulo, o pessoal ficava em barraquinhas, cada um com seu instrumento. Aí tinha um cara que tinha uma tuba dentro de uma barraquinha lá, tocando. Não adianta nada, isso aí. Vamos lá, mais alguém? Fora Sarelane Frank, Vânia, vamos lá. Minha tia ficou muito paranoica. E me lembrei dela ler o conto. A gente vai lembrando de muita gente, muitas coisas, muitas gente que ficou muito louca, né? E o Fábio pegou muitos aspectos de gente que ficou muito louco durante a pandemia. Quer ver? Por exemplo, naquele ponto Carrefour, não tinha gente louca, né? Mas tinha uma pessoa que usava uma máscara encebada nojenta, né? Que era a Melissa, que ela era preguiçosa e desleixada. Ela ficava respirando aquele dente podre na máscara encebada. Certo? Mais alguém quer falar alguma coisa?
Sobre o Juninho, sobre o Ladrão da Direita, sobre a Eleia Mestra. Eu vou dar para vocês lerem para a semana que vem mais 2 pontos. Eu acho que eu vou dar Fobia do Dr. Álvaro e o Prêmio, talvez. Mais alguém quer falar? Quer comentar? Gostaram dos contos? Só diz se gostou, se não gostou, então. Não? Dá um minutinho aqui para vocês se manifestarem. Eu acho que o Fábio é um baita de um escritor. Ok, Júlia Ramos do Carmo, chegou no final. Sobre o Conto do Juninho, senti angustiada no final, achei muito triste. Sim, porque essa angústia que a gente sente é a angústia que o Juninho está sentindo, que o personagem está sentindo. E daí eu já expliquei isso semana passada. Isso é a questão da... E expliquei isso no Tolkien também, se não me engano. É a questão da... Oh, meu Deus, qual é o nome? Agora esqueci, me escapou a palavra. É a catarse. A catarse é quando a gente vive a situação que está sendo narrada na literatura, na história, na ficção ali, como se fosse uma experiência real nossa. Então você está lendo a história e você está vivendo aquela situação. Então você vive aquela situação sem, no entanto, ter vivido na vida real, mas você sente interiormente ela. Então você sente angústia, você sente revolta, você sente enternecimento, quando é uma coisa mais bonita e tudo. Então essas sensações que você experimenta é o que a gente chama de catarse. Então é isso. Então, quando você sentiu essa angústia de ler o Juninho, é porque você estava experimentando uma catarse. Gostei bastante da mulher paranoica da pandemia. Ele é engraçadinho, né? Ele conseguiu fazer, mesmo uma situação trágica, terrível que foi essa pandemia, ele conseguiu tirar alguns aspectos dela e fazer uma piadinha. Né? Do Juninho achei pesada a história. Sim, é pesada mesmo. Pesada e triste. Mas, por exemplo, a do Ladrão da Direita, ela é uma história que tem muita coisa pesada, mas é uma história bonita e ela não é triste. Porque se a gente percebe que é um sujeito que fez muita coisa errada na vida, deu a volta por cima, voltou a errar, deu a volta por cima, voltou a errar, e no final, o último ato da vida dele foi a redenção dele, né, foi ele dar a vida dele para salvar uma pessoa que ele não conhecia, ou seja, o sujeito ganhou, salvou a própria alma ali, ele que estava se condenando ao inferno, se condenando a, vamos dizer, às trevas na própria vida dele, ele ali dando a sua vida, entregando a sua vida para salvar uma desconhecida, ou seja, ele se redimiu, né? Ele se sacrificou pelo próximo. Então é bonito. Né? Então é o ladrão que se arrependeu. Por isso o ladrão da direita. Então, para mim, eu falei, é a história mais bonita para mim. E o da professora Lei também é bonito, porque também é uma pessoa que sacrifica para salvar outras, né? Outras vidas. Ela vai lá e salva 25 crianças, entra do fogo, sai do fogo, entra do fogo, sai do fogo. E o mais interessante é saber que essas duas histórias aconteceram de verdade. Né? O Fábio só deu um molho literário nelas, contou a história da professora Elei, contou a história do maníaco, que a gente não sabe se é exatamente aquela história, a história real da vida deles, mas ele criou a história dos dois e reproduziu o momento em que tudo aconteceu na vida real. Né? E daí a gente sente toda aquela adrenalina, aquela angústia. E o do Ladrão Direito a mesma coisa. Ele inventou a história de vida do sujeito aos 45 do segundo tempo. Exatamente. E foi pro céu. Né? Porque se um cara desse não for, tá certo? No mais, então gostaram? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu tô vendo que o pessoal tá muito empenhado trabalhando nas coisas da semana que vem, né? Do Dia da Consciência Negra. Amanhã vocês vão ainda estar cheio de coisa para fazer desse negócio da consciência negra? Ou amanhã já vai estar mais sossegado? Porque o encontro com o Fábio seria amanhã. Mas eu estou pensando em remarcar para sexta-feira que vem, dia 24. Já que está toda essa correria aí do projeto Panaju. Tá. Não, é que não é todo mundo que pode também. Tá? Então, podemos remarcar para o dia 24? Deixa eu ver. Estou cheio de trabalho para amanhã. Então, final da semana que vem já vai estar mais sossegadão. Então,
vamos fazer o seguinte, a gente adia do dia 17 para o dia 24, porque tantas meninas que não participaram hoje falaram que elas estão envolvidas no projeto da Kátia, tem a pipa do Cezinha, tem não sei o que, não sei o que. Então, essa semana é semana de muita coisa. Semana que vem já são as provas, já vai ficando mais sossegado. Agora, chegar na sexta-feira de semana que vem, não vai ter muita pendência. Então, fica marcado para sexta que vem, tá bom? Eu só vou confirmar com o Fábio, então, e fica assim. E depois eu vou dar mais 2 contos para vocês lerem, para trazer livro para semana que vem, tá? Depois eu vou colocar os contos lá no grupo, tá? E semana que vem a gente lê mais 2 curtinhos, e daí comenta no final, e daí no dia que tiver para encontrar com o Fábio vai ter bastante coisa para comentar. Beleza, gente? Certinho? Então agradeço a presença de vocês, a participação, e a gente se vê, né, no IF, normalmente aí durante a semana, e aqui semana que vem, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigado, boa noite, bom descanso, bons trabalhos que eu ainda vou fazer, bons estudos. E pessoal que fala comigo, até amanhã. Tchauzinho, pessoal.